Eu vou abrir então aqui essa nova rodada com você para ter certeza de que eu vou ficar no lado bom. E eu gostaria de trazer um pouco do que o Theo já estava apontando para a gente a respeito da validade da delação premiada de Mauro Cid. Lá atrás, quando se discutiu pela primeira vez se ele estava ou não omitindo informações dos investigadores da Polícia Federal, tinha muita polêmica a respeito da validade das provas. Se a delação for cancelada, as provas vão continuar valendo? Ou tem sim a perspectiva a essa altura do campeonato, depois de uma colaboração tão extensa e investigações tão importantes, de que essa delação seja cancelada? Você conversou com alguns especialistas, alguns juristas, para tentar entender um pouco melhor esse cenário, né? Explica pra gente qual que é o entendimento de quem entende do assunto. Quem sabe do assunto acha que a gente pode esperar o quê após esse depoimento desta tarde? Bom dia, Clarissa, Renata, Theo, quem acompanha a gente aqui na CNN. As pessoas com quem eu conversei são categóricas em dizer que há sim elementos que poderiam levar a uma rescisão da delação premiada. Não falam em anulação justamente pelo fato de que essas provas poderiam ser usadas no futuro. Tem até uma reportagem do Theo e do Eli Jonas Maia no site da CNN que mostra que as provas se manteriam mesmo se a delação fosse cancelada, a delação do Mauro Cid. E por que os juristas veem essa possibilidade de um cancelamento da delação premiada, ou seja, consequentemente o cancelamento dos benefícios concedidos a Mauro Cid? Porque na visão deles, na avaliação deles, um dos pontos que é crucial numa delação premiada é a omissão. Ela não pode acontecer. Você não pode deixar de lado fatos, nomes, elementos que ajudem a construir a história sobre um crime investigado quando você depõe para a Polícia Federal, para o Ministério Público, em tendo feito uma delação premiada. Se Mauro Cid, de fato, tiver omitido deliberadamente, por vontade própria, pedaços dessa história, nomes desse enredo, ele pode sim ter esse benefício cancelado. Evidentemente, isso depende de um processo jurídico. Não é tão simples assim. O ministro Alexandre de Moraes, muito provavelmente, não deve chegar no final dessa conversa com o Mauro Cid, que o Theo traz que deve ser virtual, e dar uma canetada e dizer assim, tá tudo anulado, não tem mais delação, pode voltar para casa ou vai para a prisão e a vida continua. Por quê? Porque a visão do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, é muito importante. Ela tem que ser, seguindo o processo legal, questionada sobre a avaliação dela, se a delação deve ou não deve ser mantida. E só depois disso, o ministro deve tomar uma decisão dizendo se a delação deve ou não deve ser mantida. Muito embora, Clarice, é importante que se diga, pode ser que a Procuradoria-Geral da República diga assim, queremos manter a delação, e o ministro fale, não vai manter coisa nenhuma, vou cancelar, está cancelada. Ou então que a Procuradoria fale, não queremos mais a delação, para nós a delação já não tem mais valor. E o ministro fale, mas eu quero que ela continue valendo, então o benefício está concedido, a delação está mantida. A decisão do ministro não depende necessariamente da visão, da opinião da Procuradoria-Geral da República, mas o processo jurídico prevê que sim, eles sejam ouvidos. E só faz sentido que sejam ouvidos depois desta conversa que eles tiverem hoje às 2h da tarde. Então, esse encontro que vai acontecer nesse momento aí, cara a cara do Mauro Cid com o Alexandre de Moraes, vai ser decisivo para que essas pontas soltas que o Theo trouxe sejam conectadas, para que o Alexandre de Moraes possa formar uma opinião sobre se ele acredita ou não que Mauro Cid poupou a si mesmo ou a outros personagens desse enredo de golpe e efetivamente por isso deve ter a delação cancelada.